Boa tarde, galera da terceira série. Pessoal, hoje, dando continuidade aí ao assunto da terceira série, a gente vai falar de capacitores, tá? Então vamos falar de capacitores, vamos entender a função de um capacitor no circuito, beleza? Qual a importância dele, né? Qual a importância dele nesse circuito? Então, pessoal, nós temos o seguinte, vamos começar com capacitores. Então, antes de entrar em capacitores, vamos falar de capacitância, né? Capacitância é justamente a capacidade que o capacitor tem de armazenar energia elétrica, tá, pessoal? Então, capacitância ou capacidade é o nosso assunto, tá? Então, vamos para capacitância. Então, gente, a energia, ela não pode chegar de vez no circuito. Por quê? Porque se ela chegar de vez, ela vai provocar a queima de alguns elementos do circuito. Então, para evitar que os elementos do circuito queimem, então utiliza-se capacitores para distribuir a energia de forma integral. Beleza? Então, vamos para capacitância ou capacidade. Capacitância ou capacidade, tá, galera? Capacitância ou capacidade de um condutor isolado. De um condutor isolado. Ou seja, galera, esse condutor ele tem que estar isolado para evitar que outros condutores interfiram no armazenamento de carga desse condutor, tá? Então, por isso que ele tem que estar isolado. Então, nós observamos o seguinte, ó. Se eu tenho um condutor aqui, ó, qualquer no espaço, eu tenho um condutor aqui qualquer no espaço e ele está carregado positivamente, tá? Então, ele tem uma capacidade de armazenar energia dentro dele, certo? Então, como é que eu faço para calcular essa capacidade? Na verdade, essa capacidade de armazenar energia é a razão, tá? Essa capacidade que o capacitor tem de armazenar energia, nesse caso aqui da capacidade, é a razão, tá? Entre a quantidade de carga. Então, entre a quantidade de carga que ele consegue ali armazenar dentro de si, né? A quantidade de carga por unidade de potencial elétrico desse condutor, tá? A quantidade de carga que ele consegue armazenar por unidade, certo? Por unidade de potencial. Então, potencial elétrico, né? Então, ele vai ter um potencial elétrico e quando a gente fazer a relação entre a carga e o potencial elétrico, nós temos aí a capacidade, beleza? Então, pessoal, logo nós podemos dizer que a capacidade é representada pela letra C, tá? Capacidade é representada pela letra C, que é igual a carga dividido pelo potencial. Então, a carga é dado em Coulomb, certo? Em homenagem a William Coulomb, né? O potencial é dado em volts e a capacidade em homenagem a Michael Faraday é dado em Faraday, tá? Então, eu vou botar o nome desses caras para a gente entender a unidade de cada um, beleza? Como funciona no Sistema Internacional de Unidades e Medida. Gente, se o potencial ele está dividindo. Se nós passarmos o potencial multiplicando, como ficaria? Se nós passarmos o potencial multiplicando, fica que a carga é igual à capacidade vezes o potencial. Então, essa é a forma para calcular a capacidade desse capacitor, certo? Ou seja, a capacitância
desse condutor. Então vamos lá, no sistema internacional, como ficaria as unidades? Então no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, também chamado de NKS, né? No SI, galera, no SI, ou seja, no Sistema Internacional, certo? No Sistema Internacional, nós temos o seguinte, ó, no SI temos, nós temos. Então, primeiro, nós temos a carga. Então, a carga, ela é dada em coulomb, ela é dada em Czinho. Beleza? Então, esse Czinho quer dizer coulomb. Beleza, galera? Então, a carga elétrica, ela vai ser dado em coulomb. Já o potencial elétrico, né? O potencial elétrico, que é o V, certo? O potencial elétrico, ele vai ser dado em volts, certo? Em homenagem também a uma pessoa. Então, ó, a carga elétrica é dada em coulomb, o potencial elétrico é dado em volts, tá? E a capacidade é dada em Faraday. Então, nós temos a capacidade, certo? Que é dada em Faraday. Então, aí, nós temos a unidade de cada uma dessas grandezas no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, no SI, também chamado de MKS, que significa Sistema Internacional de Unidades e Medidas, nós temos que a carga é dada em coulomb, né? Nós temos que o potencial é dado em volts e temos que a capacidade é dada em quê? A capacidade é dada em Faraday, ok, pessoal? Então é assim que funciona, tudo bem? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, é comum, tanto na carga quanto na capacidade, aparecerem letrinhas para representar potência de 10, que a gente já viu isso lá no início de eletrostática. Mas eu vou repetir aqui novamente para vocês fixarem, né? Nós vamos lembrar o milli, a letrinha milli, né? Ou seja, um milli, ó. Um milli, certo? Um milli. Nós vamos lembrar que essa letrinha vale 10 a menos 3, tá? Então, o milli, que é representado por M, vale 1 vezes 10 a menos 3. Então, vai aparecer muito novamente aqui em capacitores. Vai aparecer essa letrinha, vai aparecer o micro, né? Que é outra que conhecemos. Ou seja, o micro, beleza? O micro, que é uma letrinha grega, né? Então, micro, vai aparecer o micro, que é essa letrinha grega aqui parecida com U, ó, com a primeira perninha mais puxada, tá, gente? E essa letrinha nós representamos o 10 a menos 6. Então, você observa que as letrinhas, as potências de 10, elas são representadas de 3 em 3, ó. 10 a menos 3, 10 a menos 6, a próxima é 10 a menos 9, né? Que é o nano, tá? Então, nós temos um nano. Um nano, pessoal, representado por N, vale 1 vezes 10 a menos 9, tá? Então, nós temos o nano aí, que vale 1 vezes 10 a menos 9. Então, essas letrinhas vão estar na frente do Faraday, vão estar na frente do Coulomb, e nós vamos lembrar que elas valem essas potências de 10. E por último, nós temos o pico, né? O pico, que vale 10 a menos 12, tá? Então, nós temos o pico, ou seja, esse P vale 1 vezes 10 a menos 12, tá, galera? 1 vezes 10 a menos 12, qualquer unidade aí. Se for de metro,
1 vezes 10 a menos 12 metros. Se for Faraday, 1 vezes 10 a menos 12 Faraday. Se for Coulomb de carga, 1 vezes 10 a menos 12 Coulomb de carga e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos falar um pouco agora de um condutor esférico. Então, pessoal, vamos falar agora de um condutor esférico. O que acontece? Os condutores esféricos, eles vão armazenar a sua carga e aí o que é que vai acontecer? A capacidade deles, ela vai ser constante, certo? Vai ser constante porque nós não vamos aumentar as suas dimensões, ou seja, não vão aumentar o seu raio, né? Então vai permanecer constante ali. Então eu posso aumentar o potencial elétrico, né? Posso aumentar a carga, mas a capacidade fica a mesma. Então eu tenho que relacionar a carga com a diferença de potencial ou com o potencial justamente para que a capacidade fique constante. A capacidade não vai mudar. Então ficaria basicamente assim, pessoal, ó. Ficaria basicamente assim, ó. Então, pessoal, ficaria dessa maneira. Nós vamos ter lá a carga, né? Nós vamos ter a carga, como eu falei. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai usar agora um condutor esférico. Então, a capacidade que um condutor esférico tem de armazenar energia. Então, condutor esférico. Nós já estudamos o potencial e o campo nesse tipo de condutor. O que foi que já estudamos sobre isso? Nós sabemos que em um condutor esférico, o campo ele é nulo no interior, certo? Então estudamos essa parte aí. Então o que nós sabemos dele é que o campo é nulo no interior, né? Já estudamos isso. Então, campo elétrico, o campo elétrico é nulo no interior, né? Ou seja, qualquer ponto do interior dele, o campo é zero. É por isso que você entra numa gaiola de ferro, liga ela à eletricidade e não sofre choque. Assim como o Faraday fez, né? Então, o campo elétrico é nulo no interior, tá? Então, no interior, o campo elétrico é nulo. Outra característica que nós observamos de um condutor esférico é que o potencial no interior e na superfície é igual, ou seja, o potencial é igual em todos os pontos, da parte interna até a superfície. Então, o potencial é o mesmo, ou seja, o potencial é constante. O potencial elétrico, é constante, ou seja, ele é o mesmo em todos os pontos. É constante, tá, galera? Então, o potencial elétrico, ele é o quê? Esse potencial elétrico, ele é constante, beleza, gente? Então, temos que o potencial elétrico aí, ele vai ser constante. Então, vamos lá, continuando. Então, o potencial é o mesmo em todos os pontos, ok? E aí, o que nós temos? Nós temos que aqui é o condutor esférico, ó. Então nós temos aí ele. Ele vai ter uma distância em relação à superfície, né? Essa distância é o raio. Então nós temos o raio. Ele consegue armazenar uma carga dentro de si e ele possui um potencial elétrico. Então o potencial elétrico dele, né, em qualquer parte do interior até a superfície é o mesmo. E esse potencial, certo? Na superfície da esfera, ele é calculado por essa fórmula. O potencial é igual à constante eletrostática, que já estudamos também isso aí. Carga geradora de campo elétrico dividido pela distância. Mas aí o raio vai ser o que, galera? O raio vai ser a própria distância. Portanto, qual é a capacitância desse condutor esférico?
Então, se nós temos um potencial, o que fazemos para calcular a capacitância? Então, queremos a capacitância desse condutor. Então, nós queremos a capacitância desse condutor. Se nós substituirmos na fórmula, né, que acabamos de colocar, a fórmula da capacidade, nós chegaremos numa fórmula que faz por onde o capacitor ele tenha uma capacidade constante. Então, é justamente isso aqui, ó. Nós sabemos, pessoal, que, já vimos isso hoje, né? Nós sabemos que a capacidade, galera, a capacidade, ela é igual a carga dividido pelo potencial elétrico. Então, o que eu vou fazer? No lugar do potencial, eu vou substituir por essa fórmula. Então, quando no lugar do potencial eu substituo por essa fórmula, ou seja, vou chamar essa equação de 1, essa equação eu chamarei de 2, e vou pegar, substituir a equação 1 na equação 2, ou seja, substituindo a equação 1 em 2. Substituindo a equação 1 em 2, o que é que eu vou ficar? Eu vou ficar com o seguinte, ó. A capacidade, galera, a capacidade é igual a K, ao que, desculpa, K vezes Q sobre R. Quando eu repetir a primeira vezes o inverso da segunda, o K vai ficar embaixo e o R vai ficar em cima e o Q corta. Por quê, professor? Porque vai ficar assim, ó. Repito a primeira, que é o Q, vezes o inverso de K vezes Q sobre R. Então vai dar R dividido por K sobre Q. Então o que é que eu observo? Eu observo que eu tenho Q em cima, Q embaixo, ou seja, a carga está em cima e a carga está embaixo. Logo nós podemos dizer que a capacidade desse capacitor é o que, gente? A capacidade vai ser o raio do condutor esférico dividido pela constante eletrostática. Então aqui é a capacitância desse condutor esférico. Galera, e o que é mais interessante é que isso aqui permanece constante. Isso permanece constante. O que isso quer dizer, gente? Como a capacidade é a carga dividido pelo potencial, então se eu dobrar o valor da carga, o potencial dobra, porque tem que continuar a mesma capacidade, beleza? Se eu triplicar a carga, o potencial triplica, para continuar com a mesma capacidade, ou seja, a capacidade é constante. Se a carga cair pela metade, o potencial cai pela metade, porque tem que permanecer constante a capacidade. Beleza, galera? Então essa aí é justamente a capacidade de um condutor esférico. Galera, então agora vamos falar de capacitor realmente. Primeiro vamos falar dos capacitores, os tipos de capacitores que existem, né? Depois de falarmos dos tipos de capacitores que existem, a gente vai ver a representação, como é representado o capacitor. Beleza? Então vamos falar de um capacitor no circuito. Então vamos lá, capacitor. Então o que é um capacitor? Capacitor. Capacitor são dispositivos físicos que têm como finalidade armazenar energia. Então esse cara vai estar no circuito lá e ele vai ter a função de armazenar
ele vai ter a função de armazenar energia. Então essa é a função do capacitor no circuito. Ele armazena energia para que na hora que você precise, ele descarregue e aí você consegue fornecer energia para o circuito, tá, pessoal? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a próxima aula, já está se aproximando do finalzinho aí. A próxima aula a gente continua daqui de capacitores, certo? Nós vamos ver que os capacitores são 3 tipos. Nós vamos ter o plano, o cilíndrico e o esférico. Então, até lá, tudo de bom para vocês e até a próxima. Lembrando, pessoal, que na próxima semana a gente fecha o bimestre, então vocês têm que mandar a foto do que vocês copiaram no quadro para o meu e-mail. Vou passar o e-mail para vocês, tá? Valeu, tchau, tchau, tudo de bom, gente.